rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo nesse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra, a paz na terra. Terra, és o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos. Tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor, o sal da terra. Com essa linda canção de Beto Guedes, de 1981, esse hino de consagração a uma nova era, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando que todos vocês possam se encontrar em paz neste dia. E que nessa noite possamos refletir juntos a respeito de uma nova perspectiva que se abre com um ano que termina, um ano tão desafiador para todos nós. Um ano de 2020 que ficará marcado nas nossas memórias. Um ano desafiador, atípico, mas também um ano de profundas reflexões e de profundo aprendizado para quem soube aproveitar todas essas oportunidades, essas lições diuturnas, corriqueiras e rotineiras que esse ano de 2020 nos proporcionou. E nesse sentido, para ensejar ainda mais reflexões, nós vamos dando seguimento às reflexões trazidas por Joana de Ângeles na sua obra que nós vemos comentando já há algumas semanas, esse livro lançado neste ano de 2020, praticamente seu prefácio feito 2 dias antes do anúncio da Organização Mundial de Saúde da pandemia, que anunciava a pandemia, Joana de Ângeles lançava sua obra magistral, Vidas Vazias. E cada capítulo é um deleite, é uma reflexão, é instigante, nos traz muito aprendizado, muitas lições importantes que nos acrescentam em profundidade das nossas vidas. E neste capítulo que nós resolvemos falar um pouco, refletirmos juntos, traz como título Construção Autoiluminativa. Sabemos que toda proposta de busca de aperfeiçoamento interior, de busca pelo bem, do desejo de fazermos novas edições, novas versões de nós mesmos, traz em seu bojo também inúmeros desafios. Seja por aqueles que nos
compartilham a vida que não nos compreende, às vezes são ingratos, são inúmeros desafios à frente que nos põem à prova toda a nossa capacidade de resistir, a nossa resiliência, a nossa fé. Mesmo enfrentando todos esses obstáculos, sabemos que a proposta que traz no seu aspecto profundo o desejo de nos autoiluminar é sempre válido. E aí nesse tópico, nesse capítulo, construção autoiluminativa, Joana de Ângeles vem nos apontar importantes questões. E ela inicia assim: diante das tempestades que estrugem, que ressoam, que vibram, vigorosas na atualidade, ceifando alguma das belas construções da inteligência humana por ausência da iluminação espiritual do amor, quase tombas no desânimo. O esforço que aplicas em favor da divulgação do Evangelho, levando-te quase ao êxtase da comunhão com a erraticidade superior, aparentemente não consegue penetrar nos corações amigos, de modo a alterarem o comportamento para a vivência da doutrina de Jesus. Alguns se deslumbram e tecem elogios verbais, sinceros sem dúvida. No entanto, mantêm as mesmas atitudes materialistas que caracterizam os dias atuais, nos quais estorcegam sob o domínio das paixões nefastas. Outros nem sequer deixam transparecer as emoções, parecendo anestesiados, e nisso comprazendo-se, porque ouvem a palavra terapêutica da libertação e permitem-se arrastar pelos automatismos do cotidiano. Grande número de amigos afetuosos permanecem amargos e depressivos, a tudo censurando em términa exaltação do ego, acostumado à crítica doentia e destrutiva. As pessoas falam-te sobre o reino de Deus como um mito belo e fantástico, impossível de ser conquistado. Não obstante, aceitem Jesus e repitam algumas das suas palavras de memória. Ante o insucesso aparente do bem e os naufrágios morais, sociais, econômicos e espirituais, nos equívocos perturbadores, permitem que um véu de tristeza desça sobre a tua face e a melancolia sussurre aos ouvidos dos teus sentimentos palavras de desânimo, como se a luz estivesse sob densa treva que não consegue diluir. Não te preocupe com as ocorrências menos felizes que repletam os periódicos e os veículos de comunicação de massa, assim como as virtuais, quase sempre fúteis e tóxicas, que são transitórias e logo serão substituídas pelas abençoadas conquistas da verdade e do amor. Essas experiências oferecem compreensão em torno dos fenômenos existenciais, lapidam as imperfeições do espírito e aprimoram as qualidades elevadas que dormem no germe no ser e aguardam o momento para desenvolver-se. Nesse aspecto, Joana de Ângeles vem falar que os desafios que nos circundam e que nos impelem à prova, eles são mecanismos que fazem brotar em nós os aspectos que antes dormitavam e que não sabiam, mas se encontravam latentes. A capacidade de ser resiliente, ela vem a partir da experiência do sacrifício. Como nós saberemos a nossa capacidade de resistir ou o nosso nível de entendimento se nós não formos colocados à prova? Ainda seguindo nesse raciocínio, ela fala: desse modo mantenha o bom ânimo, nunca desanimando. Considera que os habitantes do planeta querido encontram-se em diferentes níveis de consciência, alguns ainda adormecidos no primitivismo, na expectativa de ajuda para crescer espiritualmente.
Os teus irmãos mais difíceis de conviver são um laboratório para as experiências do amor e da caridade moral. Não fujas deles. Nem os antipatizes, porque geram dificuldades e criam problemas em tua volta. Felizmente já podes discernir entre os valores éticos e optastes por aqueles que dignificam e promovem o ser. Nesse lado, Joana de Ângeles nos faz lembrar que muitos desses compromissos desafiadores foram por nós assumidos no passado, porque tínhamos entendimento da importância dessas circunstâncias para nos fazer despertar. Então, lembrando Joana de Ângeles que foram compromissos por nós antes assumidos e planejados. Ainda seguindo em relação a isso, nos diz: felizmente já podes discernir entre os valores éticos e optastes por aqueles que dignificam e promovem o ser. Nos lembrando então desses compromissos assumidos. Indubitavelmente a humanidade em conjunto tem crescido, e embora os dias tormentosos que se enfrentam, nunca houve tanto amor na Terra como hoje. Nunca houve tanto amor na Terra como hoje, que se expressa por intermédio do respeito à natureza e às suas criaturas, solidariedade nos momentos difíceis e lutas culturais em favor de leis mais justas e governos menos arbitrários. Em muitos lugares já se respira o clima de esperança e de bondade. Olha que interessante. Já nos anunciando de um movimento que nós vemos crescer nesse processo todo de pandemia, por exemplo. As manifestações de solidariedade, de respeito e amor à natureza, pessoas dando as mãos para cuidarem dos animais abandonados nesse processo de pandemia, que no início dela, muitas pessoas solitárias adotaram animais na tentativa de terem companhias ou de se livrarem do tédio por estarem confinadas, e que muitas não deram conta e abandonaram esses animaizinhos. E muitas pessoas voluntariamente se disponibilizaram a socorrer esses pequenos animais em gestos de amorosidade à natureza, como também muitas pessoas que se solidarizaram a limpar praias, recolher lixos, a serem mais cuidadosas com a produção de lixo que acumulavam dentro das suas casas. Outros gestos onde as pessoas abriram mão das suas próprias dores para irem ao encontro da dor do outro, levando alimento, levando alento, palavras de consolo. Foram manifestações pungentes de amor ao qual Joana de Ângeles refere que nunca se viu tanto e tantas manifestações na Terra. No teu esforço de autoiluminação, nos lembra ela, tenha em vista que a paciência é fator primordial para o êxito. O exercício da paciência, e nunca fomos tão convocados a ela, lembrando que paciência é a ciência da paz. Nunca foi tão necessária sua mobilização em nós. Os triunfadores sempre enfrentaram dificuldades que somente eles sabem. Somente na intimidade de cada ser, dos seus sacrifícios pessoais é que sabemos o quanto desses triunfadores, que muitos são invejados pela maioria, só eles sabem dos sacrifícios e da paciência que precisaram adotar para as suas vidas, para a conquista daquilo que tiveram êxito no final. Não é fácil viver-se os ideais de grandeza moral, tendo em vista a transformação da sociedade para melhor. A velha geração, acostumada a esmagar, a subtrair, a mentir e impor falsas filosofias de justiça e de prazer, luta com tenacidade contra a nova, que anela pela libertação das injunções penosas e lentamente são substituídas por mais se utilizem da força e da crueldade. Aqui ela fala sobre um novo movimento, uma nova força que surge para o advento de uma nova paisagem na humanidade, onde novas perspectivas, novas gerações que surgem com novos interesses, novos desejos, não se deixando mais sucumbir pelas ideias frívolas,
pelas opressões que lhes chegam, lutando pelos ideais de igualdade, de fraternidade, de solidariedade. Mesmo que sobre os camartelos da violência, essa nova geração que se apresenta tem um desejo pungente de liberdade. E é a representação dessa nova era, dessa nova forma que se apresenta nas paisagens da terra. O Senhor da vida acompanha a marcha das suas criaturas e inspira os seus representantes, deles cuidando com afeto e constância. No exercício da paciência, lembra Joana de Ângeles, faz imprescindível o autocontrole, que demonstra a eficácia da ciência da paz. O célebre escritor francês Gustave Flaubert escreveu com sabedoria, abre aspas, talento significa uma enorme paciência. Quando exercemos paciência, nos alinhamos melhor aos ritmos naturais da vida. Há uma estação para tudo. Esta é a lei da natureza. Com paciência tornam-se melhores decisões. Fecha aspas. E interessante essa comparação que o escritor Gustave Flaubert faz em relação à natureza. Lembremos das estações do ano. Há tempo de plantar, tempo de colher, ao tempo em que as folhas caem, mas que na oportunidade seguinte elas começam a florescer. E o florescer tem o tempo adequado, ideal para depois nos possibilitar os frutos. Nesse ciclo contínuo e constante, que tem seu próprio ritmo, sua própria velocidade, o seu próprio tempo, que requer de nós um olhar paciente e compassivo para esperarmos a melhor hora e o melhor momento. Se examinarmos a paciência de Nelson Mandela, que esteve preso por 27 anos, num total de 10.000 dias, ao ser libertado, livrou da opressão o seu povo, o seu país. E há inúmeros relatos interessantes na biografia de Mandela que fala a respeito dessa paciência. Diz, por exemplo, que durante 3 anos consecutivos, enquanto trabalhava nas pedreiras, debaixo do sol, cujas incidências dos raios solares batia sobre aquelas rochas e incidia nos olhos, e muitos dos seus companheiros acabaram perdendo a visão, durante 3 anos consecutivos e contínuos, Nelson Mandela exigia óculos escuros para que os seus algozes pudessem lhes dar, para que poupasse a sua visão. Porque à noite, recolhido na cela, Nelson Mandela estudava todos os dias, porque tinha um desejo de formar-se em direito, bacharel em direito. E após 3 anos, sem muito sucesso, já próximo do final do 3º ano, é concedido então óculos escuros para que pudesse trabalhar na pedreira. Mas aí Nelson Mandela já havia perdido parte da sua visão, mas não desistiu. Fora outros exemplos de sua persistência e de sua paciência, mas também de humildade, porque teve a paciência para esperar o tempo ideal e certo, para levar e levantar a bandeira da liberdade, e libertou toda uma nação. Um exemplo próximo de um homem que lutou bravamente, mas sobretudo erguendo a bandeira da paciência e da paz. Então nos recomenda Joana de Ângeles, persevera naquilo que crês, pois sabes que o amor é a única solução para todas as dificuldades humanas. O que não conseguires hoje, lograrás amanhã. E se souberes permanecer firme e sem desalento, a resposta de toda sementeira nem sempre corresponde ao que espera o semeador. Nada obstante, um grão que germina e atinge o objetivo produz muito mais do que todos os que foram utilizados e nem sequer sobreviveram. Renasceste na terra para contribuir em favor da era nova. Aliás, todos que se encontram hoje no planeta estão em preparativos para a grande transição que se vem operando desde há muito tempo. Todos nós fazemos parte desse grande
tijolo na edificação de um mundo e de um planeta melhor. Todos nós. Cada um no seu tempo, no seu ritmo, no seu grau de evolução, mas temos um papel primordial e importante em toda a conjuntura transformadora dessa nova era. No divino calendário não existe pressa, mas ritmo das leis de equilíbrio para que cada acontecimento suceda no instante próprio. Assim também ocorre com o programa de amor para os habitantes do planeta. Aqueles que hoje recalcitram, mais tarde retornam pela trilha da afetividade, que é de sabor imortalista. Eis uma mensagem consoladora, que mesmo aqueles endurecidos, recalcitrantes no erro, terão eles a oportunidade de trilharem juntos conosco nessas novas oportunidades iluminativas. Porque Deus é amor e não desiste de nós. Não te atormentes, pois. Cuida do teu aprimoramento interior, compreendendo o teu irmão de jornada e ajudando o quanto possas, sem desfalecimento. Se agora sofres incompreensões e desafios, não interrompas a marcha, porque esses são sinais de êxito no teu empreendimento de iluminação. Nós vamos repetir, porque acho muito oportuno que nós possamos meditar profundamente nessas falas de Joana. Se agora sofres incompreensões e desafios, não interrompas a marcha, porque esses são sinais de êxito no teu empreendimento de iluminação. Então, às vezes, é naquele momento em que a dor se apresenta mais cruciante, mais difícil de ser suportada, que representa exatamente a nossa libertação e o caminho para a nossa autoiluminação. Não estamos sozinhos. Devemos sempre lembrar disso, porque Deus é amor e não nos abandonaria em meio ao caos, porque se assim fizesse, não seria um Pai infinitamente bom e justo. E aí encerra Joana de Ângeles. Jesus que nos ama, desde o princípio dos tempos, apesar de nossa tremenda ingratidão, ainda não desistiu de nós. Permanece contribuindo para que o ser que somos, aos seus cuidados cresçamos sempre e alcancemos a plenitude. Então, Jesus permanece cuidando de nós, não desistindo ainda que sejamos tacanhos, que sejamos seres ainda persistentes no erro. Ele não desiste de nós, como esse grande irmão amoroso e bom, que estende a mão para que possamos segurar e não cair nas armadilhas do mundo e no abismo das desilusões. Confiemos nesse Deus amoroso e nesse Deus justo que nos cerca. E assim, a exemplo da canção do início, que possamos todos nós unir forças, porque vamos sim precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para criar um mundo novo, a felicidade nova que possa imperar e que possa resplandecer na face desse novo mundo que se nos apresenta. Então, que possamos unir as nossas mãos e os nossos corações para construir esse mundo novo, usando para isso o sal da terra, que é o amor. Assim, agradecida mais uma vez pela companhia generosa e fraterna de todos vocês em mais uma semana, com o coração repleto de gratidão,
Quero desejar que todos vocês possam ter uma semana de muita paz, uma semana de muito aprendizado, de muita luz. Nós que estamos caminhando para os últimos dias desse ano tão desafiador que tivemos, esse ano de 2020. Que não percamos as esperanças, como nos diz Joana, que possamos permanecer firmes na fé e no entendimento e na compreensão que se há uma fatalidade, essa fatalidade diz respeito ao nosso progresso e à nossa verdadeira felicidade, pautada e baseada no amor de Deus por nós. Grata mais uma vez e lembrando o convite semanal para que esteja conosco fazendo parte dessa família, acessando o canal da RBE e lá propondo temas para os programas, fazendo sugestões ou críticas que venham a engrandecer ainda mais essa família chamada RBE e ali acessar os diversos programas, as matérias que ali se encontram, para que possam crescer em abundância em conhecimento, buscando esse processo de autoiluminação e de ampliação da consciência. Vão lá, visita o nosso site e o canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita. Desejo profundamente que Jesus faça morada eterna nos nossos corações, para que estejamos sempre com Ele, abraçados nessa certeza de que Ele sempre estará conosco. E assim, se for da vontade do Pai, que possamos estar semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Gratidão.